Olá para você, louco por automobilismo, seja muito bem-vindo. Você já sabe, né? A escalação hoje é diferente. Você já sabe a razão, nós vamos explicar. Seja muito bem-vindo ao Loucos por Automobilismo, terça-feira, semana de GP de Singapura. Estamos aqui, trabalhadores fiéis, Fábio Campos e Adalto Silva, porque o âncora está de férias. Ele está de férias, sim. Eu preciso dizer isso com todas as letras. As perguntas para quinta-feira, daqui a pouco eu dou a dica, já estão mais do que explícitas. E eu, junto com o Adalto, vamos falar, sim, ele vai falar sobre Singapura, vai falar sobre as mudanças na pista, vai falar sobre o histórico de Singapura, vai falar sobre as mudanças de Singapura, o Adalto vai falar sobre a forma de governo de Singapura, a extensão territorial de Singapura, o número de habitantes, a densidade demográfica, até a moeda de Singapura, ele vai falar. Vamos tudo isso que ele vai falar. O Fábio, eu vou comentar o que ele falar. Ele vai responder as perguntas que eu fiz aqui para ele. Nós vamos bater um papo sobre Singapura, mas seja bem-vindo à sua expectativa nessa semana de corrida. É uma corrida diferente, né, Adalto? Goste-se ou não, gostem os ouvintes ou não, alguns gostam, alguns menos, mas não dá para negar que é uma corrida bem diferente, né? Seja bem-vindo, senhor Adalto. Sim, é bem diferente. Foi a primeira noite, né? Foi a primeira noite em 2008. Uma corrida que, né, gera repercussão até hoje. E a gente vai falar. Você sabe que está aqui na minha pauta, eu não dividi a pauta com ele, porque eu não sou como âncora titular que só vem aqui para levantar bola para ele cortar. Mas isso está na pauta. Essa questão de corridas à noite, essa mudança digamos assim, de filosofia mesmo da Fórmula 1, que se inaugurou em Singapura. A gente vai falar sobre isso, né? E antes de tudo, claro, recadinhos, né? Âncora substituto sempre esquece alguma coisa. São os nossos tweets. Ou eu deveria dizer que são os nossos X's, porque agora chama X, não chama Twitter mais. Mas Twitter é velho. Mas que estão aqui embaixo da tela, é o @AdaltoRacing, o @CampusFB. E se você quiser seguir esse cidadão que nem aparece aqui, que nem vem aqui justificar para você o seu desaparecimento, é o @BrunoAleixo80. Não é isso, senhor Adalto? Vamos embora, vamos começar porque temos... Não parece, mas temos assunto. Vamos falar, sim, até do que está acontecendo em bastidores da Fórmula 1. Vamos falar nessa semana de Singapura. Quer dar um recadinho inicial? Dar um abraço, enfim. Você e o Bruno falam sobre o trânsito de São Paulo, sobre a temperatura. Não, o que eu posso te falar sobre São Paulo? Hoje está um calor aqui infernal. Eu disse, tá vendo? Aí, pelo jeito, não tá, porque você está com duas camisetas. Aqui frio e vento, inclusive. Aqui tá ventando, inclusive. Mas daqui a pouco chega aqui. O que começa aí normalmente chega já está previsto para sexta-feira, que é quinta ou sexta, não sei. Máxima de 12 ou 13, uma coisa. Quer dizer, é uma loucura. Maravilha, hein? Hoje fez 30 e tantos. 30 e tantos, hein? Tá aí, boletim de temperatura eu ia falar de Singapura. Aliás, por falar nisso, tem boletim de temperatura de Singapura, Adalto? Tem boletim de chuva, previsão de tempo? Tem isso ou te peguei desprevenido? Você quer olhar aí? Porque eu confesso que não sei. É o seguinte, né? A gente tem uma amiga que mora lá há muitos anos e a temperatura lá assim, varia 3 graus do inverno para o verão. Ela falou que no verão faz 35, 38 para 35. Faz 32, né? É isso. Então, quer dizer, é sempre muito calor. E chover é muito comum também. Só que engraçado, eu não lembro de tantas corridas de Fórmula 1 na chuva lá, eu lembro de poucas. Foram poucas. A do ano passado teve pista de transição molhada para seca. E não me lembro de outra, não. Não me lembro, não. Porque ela falou também que lá chove, assim, raramente chove à noite, chove muito de dia. Não, teve a de 2017, que teve aquele acidente na largada, que bate Vettel, bate Verstappen, bate o Raikkonen, os dois da Ferrari. O Alonso vem e acertado e tá com a pista bem molhada. Me lembro dessa também. É verdade, deu um strike na largada ali. Isso, 2017. Acho que o Vettel saiu muito para um lado, não foi? Isso, ele larga e vai fechar e aí acerta o Raikkonen que o Verstappen tá sanduíche no meio, né? Lembra dessa? Essa é bem... uma coisa assim, Essa é bem famosa. É verdade. Mas acho que essa foi a única corrida que foi assim, chuva a maior parte do tempo. Eu me lembro mais nessa largada de pista molhada. Nem me lembro da chuva durante a prova, não. Não me lembro de corre pro box, botar pneu de chuva.
Não me lembro muito dessa situação, não. Mas uma coisa que eu ia te perguntar, já pegando a deixa, então já vou até puxar para frente aqui. Antes da gente falar da modificação na pista, tem algum GP de Singapura que te marcou, Adalto? Algum que tenha, por motivos bons ou ruins? Tem algum que vem na sua cabeça de boa corrida, de lance de ultrapassagem? Tem a batida do Nelsinho, claro que a gente sabe que isso aí é marcado. Mas fala aí, fala das suas impressões de Singapura que te marcaram. Acho que esse primeiro GP aí marcou muito, né? O de 2008. Porque lógico que eu não sabia, mas eu achei bastante estranha aquela batida do Nelsinho, porque você vê que a roda continua, o carro começa a girar e a roda continua girando até ele bater no muro. Então é bem estranho aquilo, né? E você não percebe um contra-esterço dele também. É bem esquisita aquela batida, mas assim, eu acho que ninguém, como é uma coisa tão absurda, né? Na hora ninguém foi, acho que, olhar né, profundamente. Se contasse, ninguém acreditava, né? Exatamente. Se alguém falasse no dia seguinte, olha, ele bateu de propósito ontem, iam chamar esse cara de louco, entendeu? Isso é louco. O piloto não faz isso, não mais um piloto com futuro, né? Que parecia, assim, parecia ter um futuro, não sei o quê. Vai fazer isso, pai tricampeão, não, você está louco, né? Mas depois que você descobre, né? Depois que o negócio veio à tona. Você fala a mesma coisa, tá louco. E aí você vai lá assistir de novo, câmera lenta, 20 vezes, 30 vezes, e fala, pô, tivesse prestado muita atenção, teria desconfiado, entendeu? No mínimo teria desconfiado. Mas, e aí, né, o Alonso ganhou aquela corrida, aconteceu aquele negócio no box com o Felipe Massa, então aquela corrida marcou bastante. E essa também da batida na largada também marcou, principalmente porque saíram vários candidatos. Hã? Candidatos, você vai candidatos dizer. A vitória saíram na primeira volta, logo na largada ali, na primeira volta, né? E só, eu acho que a corrida desse ano talvez ela seja melhor por causa das mudanças da pista. Porque era uma corrida um pouco chata, eu achava um pouco chata Singapura, menos chata que Mônaco, porque em Singapura ainda tem umas ultrapassagens, inclusive uma ultrapassagem do Felipe Massa no Bruno Senna. Sim, naquela pontezinha, né? Nossa, foi espetacular aquela ultrapassagem, porque ele teve que consertar o carro no meio da ultrapassagem, né? Porque o Bruno Senna tentou fechar, ele teve que desviar, o carro escapou a traseira. Umas ultrapassagens mais difíceis que eu já vi, porque não tinha nenhum espaço ali. Então, fora essas, né, esses lances assim, né? Naquela última curva, antes da reta, né? A penúltima, muita gente dando totó com a roda traseira direita no muro ali, perdendo a corrida por causa disso, deixando de fazer tempo bom na classificação por causa disso. Fora isso, corrida inteira boa, mesmo assim eu não lembro. Aquele muro tem um quê? Eu disse isso ontem no Café com Velocidade. Aquele muro tem um quê de mini muro dos campeões, não tem um pouquinho assim? Tem. Que é um muro beijável, né? Tem sim. Inclusive o muro dos campeões, né? O pessoal parou de bater lá, não sei se você reparou, né? Não, primeiro que deixou de ser muro. Porque agora lá é uma barreira, esse Tech Pro, né? Essa Tech Pro lá. Deixou de ser muro, é Tech Pro dos campeões. Mas é verdade. Tem, né? Tem um tempo que a gente não vê alguém se estatelar lá no Canadá. Nós estamos falando do Canadá, para quem não sabe. Não, isso. Antes da linha chegar. Né? E já em Singapura, não. Acho que quase todo ano alguém dá um totó ali. Alguém quebra uma suspensão, fura um pneu, ou pelo menos raspa a roda ali. É verdade. Onde você coloca, puxando esse assunto, onde você coloca Singapura no ranking? Eu não vou falar no ranking das pistas, porque eu acredito que vai ficar lá no fundo. Mas no ranking das pistas de rua, onde você encaixa Singapura? Uma pista boa, uma pista ruim, uma pista que tem alguma coisa que acrescenta, não tem? Se você precisar fazer um ranking, não precisa elencar uma por uma, mas onde você coloca mais ou menos ali Singapura como circuito de rua? Olha, como espectador, eu ranquei ela bem lá embaixo. Melhor que Mônaco e, assim, mesmo nível talvez de Melbourne. Que Melbourne também acho bem ruim. Né? Assim, Melbourne, né?
que teoricamente devia ser muito melhor que Singapura, não é, né? Eu não acho que seja. Né? E a gente até o Loucos passado você viu que vai ter corrida lá até 2037. 2037. É o contrato mais longo de todas as atuais. É. Mas agora, eu não sei, eu tô bastante otimista com essa mudança na pista, porque formou-se uma reta muito grande. Tem uma curvinha ali no meio, mas aquela curva lá, eu desconfio que eles vão fazer de pé cravado, ou no máximo vir de pé cravado, dar uma tirada e colocar de novo. No Nós máximo. vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Faz o ranking aí que nós vamos chegar na parte da modificação. Eu acho que até que um dos DRS tem 3 na pista. Eu acho que deviam tirar um deles, eu não sei se é o 2 ou o 3, que não tem nenhuma, não faz nenhuma diferença, e colocar nessa parte nova. Que nessa parte nova acho que talvez fizesse diferença. Onde está hoje não faz zero diferença. Né? Então, é isso. Sobre a pista, acho que é isso. E tem também, né, os pilotos que sofrem muito, que faz muito calor, né? É isso que eu ia dizer. Não é a pista mais difícil, talvez, que a gente tenha. Tudo bem, com a modificação ela vai ficar bem mais fácil, né? Você vai tirar 4 curvas e 4 no final da volta. Não é, talvez, o circuito mais difícil fisicamente, atenção aos malucos que vão xingar. Acho que sim. Não é? Acho que sim. Fisicamente é sim, porque você ficar, né, com macacão, né, balaclava, ficar com aquela roupa de baixo, dentro de um carro, sem vento, a mais de 30 graus, o tempo todo, realmente, uma corrida longa, que a volta demora, né? Vai demorar um pouco menos agora, lógico. Sei lá, o tempo deve cair uns 5 segundos, imagino, ou mais. Projeção das equipes de 10. 10 segundos, então. Então, 10 segundos, nossa, então vai melhorar bem, assim, o tempo de corrida vai abaixar bastante, né? Porque antes era uma pista muito lenta, demorava muito para fazer a volta, né? Então agora vai demorar 10 segundos a menos. Talvez agora ela canse menos, né? Ainda mais que tirou um monte de curva ali, né? Uma, duas, três, Tiraram 4, né? Aquele pedaço que entrava para frente da arquibancada e depois saía, aonde o Nelsinho bateu, aquele ponto não existe, mas é um detalhe interessante. Segundo a organização, a pista vai voltar ao seu traçado original daqui a 3 anos, porque 3 anos é o tempo de uma construção que eles estão fazendo, que ao concluir, eles anunciaram que voltarão ao traçado que a gente assistiu até hoje. Então tira essas quatro curvas, os pneus vão agradecer demais, mais do que os pilotos, os pneus vão agradecer, porque Singapura é aquela pista em que você tem que dosar setor 1, setor 2, senão você chega no setor 3 sem pneu, o pneu morre durante a volta, principalmente no qualifying. Então tem isso. E a previsão, a pole o ano passado, se não me engano, Adalto, foi 1,40. Eu tenho até anotado aqui, porque eu sou um âncora que faço o dever de casa. 1,49,4 a pole do Leclerc, esperam a pole menos de 1,40. Tanto que o número de voltas aumentou. Acho que duas ou três, enfim. Aumentou o número de voltas, porque agora a pista ficou mais rápida. Para cumprir os 300 quilômetros, vai ter mais voltas. Acho que serão 62 voltas, se eu não estou enganado. Se eu não estou enganado. Bom, Você tá com uma cara de quem tá procurando alguma coisa. Eu te conheço. Você tá com cara de quem tá... Você tá procurando o quê? Você tá procurando o PIB de Singapura, a densidade populacional. Que você vai ter que falar. Você vai ter que falar os dados da cidade, o regime de governo de Singapura. É isso que você tá procurando? Isso não vou falar, não. Você tá procurando a temperatura do final de semana. Eu tô procurando... Temperatura lá é aquela que a gente falou mesmo, né? 30 graus. Sensação térmica 33 hoje. Tem 65. Nesse momento, nós estamos indo na terça-feira, né? Existe 65% de chance de chover, tanto no sábado quanto no domingo. Mas tem que esperar mais próximo, porque isso pode abaixar muito. Mas abaixa muito em Singapura? Eu não sei se existe menos de 65% de chance de chuva em Singapura em qualquer dia. Tem essa. Que é aquela região bem tropical do mundo ali, né? Bem linha do Equador, né? Amanhã, por exemplo, a previsão é só de 10% de chuva. Tá errado esse medidor seu aí, evidentemente. Adalto, mas vamos falar então um pouquinho, já que você
puxou, vamos falar um pouquinho dessa modificação da pista. Por que ela te agrada? Por que você acha que ela vai melhorar? Porque ela tem dois lados. Ela deixa a pista mais rápida. Não sei se ele vai virar um ponto de ultrapassagem, porque se você for analisar o trecho, não é muito grande da arquibancada que eles vão tirar, e ela diminui o desafio. Ela fica menos desafiadora, mas ela vai ajudar, por exemplo, quem não gosta de pôr asa no carro. Daqui a pouquinho nós vamos falar das equipes, o que você espera de cada uma em Singapura. Mas enfim, por que você gosta dessa mudança, já que você insinuou que gosta dela? Porque, olha, se você olhar bem, esse trecho novo, que vamos dizer assim, vai da curva 14 até a 16, ele é muito parecido com o trecho que vai da curva 6, a curva 5 a curva 7. 5 a 7, isso. A 6 também é uma puxadinha, né? Ele só é o oposto. Ele é um pouquinho mais curto que esse trecho, deve ser uns 100 metros mais curto, talvez. Né, no primeiro trecho eles estão indo e no segundo trecho eles estão vindo, né? Isso que eu quero discutir com você. A pista fica mais rápida. Fica. Ela fica mais rápida. Se você pegar da saída da 14 agora até a curva 1, é um trecho de alta, com um pedacinho de Monza, com uma curva com a 16, 17, agora chamarão 16, 17. Né? Que é o muro que a gente está brincando do muro, semi-muro dos campeões, mas aquilo ali é um trecho de alta. Aí eu te pergunto, isso é bom pelo conceito de ser de alta ou vai tirar a característica da pista, do desafio, da luta do braço? Eu acho bom porque eu acho que vai criar um ponto de ultrapassagem na curva 16, né? Um ponto que não existia, então vai criar mais um ponto de ultrapassagem e a corrida vai ser um pouco mais rápida, que era uma corrida bem longa, e demorava quase 2 horas essa corrida, né? Sim, já acabou no limite várias vezes. Mas, pois é, isso também não é um lado bom? Não, então, mas eu acho que vai dar mais, eu acho que vai ser mais dinâmica. Isso, na minha opinião, favorece a Red Bull, porque a Red Bull é um carro que tem mais reta que os outros, mesmo com o downforce, é um carro que tem mais reta que os outros. Então, quer dizer, a Red Bull, que acho que já era a favorita, não é isso que vai fazer a Red Bull ganhar a corrida, porque eu acho que ela ganharia na pista velha também. Acho com quase certeza que ela ganharia na pista velha também, mas acho que ela fica melhor ainda, né, com essa modificação, ajuda mais ainda do que atrapalha. Apesar de nós vamos falar de outra coisa daqui a pouco, né, que eu acho que nós vamos falar, e aí pode ser que isso que eu falei agora seja errado. Eu tenho dúvidas. O conceito de deixar a pista mais rápida se a gente analisar, ele agrada aos ouvidos ou aos olhos dos telespectadores. Mas o desafio vai ser menor, físico, que era a atração dessa corrida, ok. Ninguém liga a televisão para ver só o piloto se cansar. Mas você tinha, por exemplo, a curva 18, que é a que os carros voltavam para o traçado onde eles estarão, que é a que entrava para debaixo da arquibancada, e aquela curva tinha um número de erros enorme. Ali se errava muito, se escapava muito ali, se batia às vezes ali na entrada do que seria um túnel, né? Um mini túnelzinho, porque é debaixo da arquibancada. Então eu fico nessa dúvida. Ok, conceitualmente, e eu tenho dúvida se vai virar ponto de ultrapassagem, porque é muito curto o trecho. No mapa a gente vê, olha, mas o trecho que eles ganham, não sei se vai dar briga. Tomara que dê, até porque como não é zona de DRS, eu já aplaudo, porque se der ultrapassagem vai dar na freada ali, na freada do viaduto, eu gosto de chamar, porque eles passam de baixo. Olha antes, Fábio, antes da 13 a 14 também é uma reta com DRS. Sim, a reta curta. É uma reta curta com DRS. Uhum. Né? Então ali o carro que está atrás não ultrapassa, mas ele tem condição de chegar mais perto. Uhum. Aí ele vai ter que fazer a 14, que é uma curva super de baixa. Sim. Ele vai ter que fazer perto do carro da frente para poder aproveitar esse trecho novo. Porque senão, aí não adianta nada. Mas como tem esse DRS aqui, da 13 até a 14, eu acho que aqui pode ser que o cara consiga aproximar, mas deve ter que fazer muito bem a 14, né? O cara que está atrás, para ver se ele consegue ultrapassar nesse trecho novo aqui, que vai da 14 até 16. Senão, realmente não vai adiantar nada,
porque é curto, como você falou, é curto, né? É um trecho curto, deve ter aqui 500 metros, por aí, né? Então, não é um trecho longo para se ultrapassar, né? A gente considera até, por exemplo, a Hungria, antigamente, aquela reta tinha 600 metros, todo mundo reclamava que era uma reta ridícula de curta, né? Então, hoje ela tem 900 metros. Então, é curto mesmo. Mas como o cara vai ter um DRS antes, talvez ele consiga se aproximar. Vamos ver. Vamos ver. Acha que antes... E mesmo que ele não consiga ultrapassar, você vê, o ponto de DRS do primeiro DRS é na saída da 17, na nova agora, né? No traçado novo. A detecção, né? Porque ele vai abrir só lá na reta, ele vai abrir só lá na reta principal, né? Vai abrir só na reta principal. A detecção é ali. Então, quer dizer, o cara pode tentar aproximar entre a 13 e a 14, entre a 14 e a 17. Logo na saída da 17 já tem a detecção. E aí ele faz a curva de altíssima velocidade, que é essa curva em duas pernas aqui, 18 a 19, né? Para entrar na reta. Então vamos ver. Pode ser que isso ajude nas ultrapassagens. Eu torço para que sim, mas não é fácil, como você falou, não é fácil, não. Não vai ser fácil, ninguém vai ultrapassar com facilidade. Depois de Monza, então, confesso para você que a minha influência de Monza ainda está pairando sobre mim e isso me dá um certo... Eu repito, eu não sou contra Singapura, eu acho que Singapura tem o seu lado, a pista pode ser melhor, eu já venho dizendo, né? Uma Singapura não entra hoje no calendário com este circuito, o país sim, porque o Adalto vai falar das características econômicas do país, e esse país tem toda a condição de comprar um lugar na Fórmula 1. Mas esse tipo de circuito hoje não seria aprovado, porque hoje o padrão de exigência seria maior. Mas está lá, é uma pista que está lá. Tem seus contratos, tem seu dinheiro, tem seu valor comercial, tem essa questão de ser na Ásia. Aliás, é a primeira perna, né? Porque vão fazer Singapura e faz o Japão no final de semana seguinte, é uma rodada dupla. Aí a expectativa inverte, né? Porque se chegar em Singapura, com tudo isso que eu falei, com toda a neutralidade, mas vindo de Monza, vindo desse espetáculo que foi Monza, fica ruim para Singapura, mas ao contrário, isso vai ficar ao contrário depois, porque vai sair para Suzuka, que é uma pista que todo mundo gosta, apesar de quase nunca ter corrida boa. Essa é a grande verdade. É incrível, né? Você falou uma coisa agora incrível. Todo mundo gosta, não conheço ninguém que não goste, mas é muito difícil da corrida boa lá. Porque tem a memória afetiva, os títulos brasileiros lá, primeiro do Piquet, os títulos do Senna. A pista é sensacional, não há nenhum questionamento disso. Muito a pista técnica. As curvas são sensacionais, o setor 1 é magnífico. Mas o pré-Japão é semana que vem e eu vou deixar isso para o âncora, porque algum dia o âncora tem que voltar das férias. Tem que voltar. Então a gente faz um pré-Japão semana que vem. Vamos voltar aqui para Singapura. Antes da gente entrar nas equipes, e tem um piloto específico, né, que depois do ano passado eu quero que você fale sobre ele, mas antes de entrar nisso, para encerrar esse aspecto, eu queria que você falasse sobre as corridas à noite, porque inaugurou-se uma era que a Fórmula 1 até chegou depois, né? A Fórmula 1 até chegou um pouco atrasado, a Indy já faz corrida à noite há muito mais tempo. Mas eu me lembro do impacto e virou digamos assim, uma coisa muito mais comum. Hoje a gente tem várias corridas que adentram o período da noite. É uma grande sacada do automobilismo, a gente imagina. Por que não pensaram antes? Embora tenha um custo gigantesco, porque não é só ligar um poste, você tem que fazer uma eliminação especial. Mas, Adalto, corrida à noite é uma coisa que acabou pegando e na minha opinião, maravilhoso de se assistir. O carro de Fórmula 1 à noite fica ainda mais bonito. Embora eu me lembre, você fala que não existe carro de Fórmula 1 bonito. Mas enfim, sai dessa você agora. Fala sobre corrida à noite, o que você acha? Não, corrida à noite é legal, eu gosto, porque é diferente, né? Os carros realmente, a iluminação é espetacular, então, quer dizer, não é uma coisa escura, né? Não é que nem Le Mans à noite, por exemplo, só tem os faróis do carro. Le Mans é um ótimo contraponto porque não tem iluminação, né? Não tem iluminação, né? Na Fórmula 1 não, né? Começou aí em Singapura, eles estabeleceram aí um padrão de iluminação, né? E depois você tem Bahrein, você tem Abu Dhabi, agora também o Catar. Então, todas elas com a iluminação muito boa, né?
quiseram fazer mais uma noite, aí não sei quem não quis, não sei se foi a Austrália. Já se cogitou Miami, falou que não, e a Austrália também se cogita jogar luz lá. Então, mas é o que o Fábio falando. O custo vai lá em cima, né? Porque o que tem de iluminação numa pista dessa, você ilumina uma pequena cidade, né? E é uma iluminação estudada, né, Adalto? Não é simplesmente gira a luz. Sim. Cada defletor você tem que ter certeza de que ele não vai refletir no olho do piloto, principalmente se chover. Ele tem que fazer um estudo até do molhado, porque o asfalto não pode jogar aquela força daquela luz. Exatamente. Eu me lembro de conversar com o Jorge Pezzolo, ex-blogueiro, saudoso Pezzolo, que já nos deixou, mas que era lá um amigo lá do nosso podcast, e ele foi a Singapura. E eu me lembro de conversar com ele e perguntar para ele uma grande dúvida que eu tenho vontade de matar. Ah, ele foi? Foi. Ele teve um ano que ele foi em Singapura. E eu perguntei para ele, essa luz, é isso mesmo? Ele fala, cara, é aquilo na televisão, você não tem noção, porque é muito mais forte. Dá para você ter noção, e eu vou dar essa dica para você, ouvinte, quando você vê uma imagem um pouco mais distante do alto, e você compara com as ruas normais, que até cruzam na curva 1. Sim. Por exemplo, na curva 1 cruza. E quando você vê as ruas normais, os postes normais, você pensa que a cidade está apagada. Porque o contraste. Então deve ser uma coisa, eu tenho vontade. Eu confesso que eu tenho vontade de assistir pelo menos um GP em Singapura. Não pela questão esportiva, mas porque isso deve ser uma coisa absurda. Deve ser uma coisa absurda, né, de você ver. Porque é uma coisa muito forte mesmo. Muito forte. Muito forte mesmo. Você já viu Corrida à Noite em Interlagos, ou Adalto? Sem iluminação, evidentemente. Interlagos não tem, mas você já assistiu Corrida à Noite ao vivo? Já. Nas 1000 milhas brasileiras, antigamente. Que era sempre de sábado para domingo, e eu né, o final da noite ia para Interlagos, não ia para casa. Ia para Interlagos, conseguia entrar lá, tipo 2, 3 horas da manhã, você conseguia entrar lá no Curva 2. Pulava o muro, né? Ele não está querendo dizer, mas pulava o muro. Às vezes estava até aberto, você conseguia entrar com o carro, mas às vezes, quando não estava, você pulava o muro ali, e ficava ali na curva 2, né? Depois do guarda-reio, lógico, né? Antes do S do Senna. Sim. Eu digo antes não geograficamente. Interlagos antigo. Eu digo antes não geograficamente, eu digo antes cronologicamente. Cronologicamente, antes do S do Senna. Que era o curvão. Era o curvão. Isso. E o curvão, porque curva 1 já emendava na 2, né? E os caras já faziam aquilo de pé cravado e você viu o retão inteiro, que é meio em descida. Era espetacular ficar lá. É muito carro nas 1000 milhas. Então passava carro toda hora, o tempo todo, muito pega, né? 1000 milhas é uma corrida muito legal de assistir ao vivo. Muito legal. Porque tem muito carro e tem muito pega, entendeu? E quando não tem pega, tem carro muito mais rápido querendo passar carro mais lento, às vezes não dá. O outro rápido também embute nele. É muito legal ver corrida. Solta farol? Pisca o farol ou não? Como é que faz? Pisca farol, dá pisca-pisca. Só não toca a buzina porque não tem, né? Porque não ouve. Mas eles já vêm piscando o farol de longe. O cara, quando está numa categoria que o carro é muito mais rápido, ele já vem piscando de longe. Mas às vezes o cara lento também está disputando com outro. De outra categoria, né? De outra categoria, da categoria dele mesmo, e não dá para sair na frente na hora, entendeu? Tem que esperar, sei lá, 3, 4 segundos para sair da frente. E nesses 3, 4 segundos, o cara perde esse tempão todo aí, porque a diferença de tempo é muito. Na época que na pista longa, dava 5 segundos, 6. Tinha categoria que dava 9 segundos de diferença. Então, quer dizer, é outra, né? Imagina, 9 segundos mais rápido. Né? Fica a dica para você, se você mora em São Paulo, se você mora perto de alguma pista, se você mora no Sul, onde tem muita corrida de endurance, vá assistir uma corrida à noite. Fica aí a dica do Adalto. Vale a pena mesmo. É bem legal. Para voltar para o universo da Fórmula 1, eu tô dizendo desde já. A Fórmula 1 vai correr à noite em Las Vegas. Também, agora vai ter Las Vegas à noite também. Mas com o detalhe, né, de ser no inverno, no hemisfério norte, no deserto, onde se esfria horrores à noite, e a Fórmula 1 vai correr lá. Então eu estou curiosíssimo para saber como vai ser a Fórmula 1 em Las Vegas, mais pela questão da temperatura e dos pneus, do que, claro que vai estar uma maravilha, claro que vai ser tudo muito, né, muito... Que mês vai ser Las Vegas mesmo? Final de novembro.
Final de novembro. Ainda tem essa, que é invernão no hemisfério norte. Eu quero ver esses carros pararem na pista em Las Vegas. Eu quero ver. Mas, enfim, vamos esperar chegar até lá. Vamos voltando aqui para Singapura, já que cá estamos. A única diga. Vantagem de Las Vegas, apesar do frio, é que é muito seco. Então, você não sente aquele frio. Por exemplo, se está 0 graus, você fala, não, está errado o termômetro, não está 0 graus, deve estar uns 10, 12. Porque não tem a umidade, né? Isso, porque não tem umidade, então é muito seco. Então, qualquer coisa que você ponha no corpo, ele segura o calor do seu corpo, entendeu? Porque não tem umidade. Então, não entra aquela umidade, não passa a roupa, entendeu? Você tem razão. Você põe um casaquinho, você fala, não acredito que está 0 graus, não está de jeito nenhum. A não ser que vente, né, Fábio? Aí a cara, né, o nariz, a orelha, aí começa a gelar tudo. Esse senhor conhece Las Vegas, porque vai quase que todo ano, né? Esses caras estão num outro nível. O Bruno deve estar por ali, não se sabe onde o Bruno está, mas a gente estava especulando aqui antes do programa. Se é Vancouver, se é Las Vegas, Havaí. Se é Seattle, se é Portland, onde a Indy teve há pouco tempo, mas aí ele estava aqui, se ele foi lá na pista tirar umas fotos. A gente está especulando que ele esteja ali naquela região do mundo. E o que o Adalto falou é verdade, né? Ele sabe melhor do que eu. A sensação térmica é diferente porque não tem umidade, não, tem umidade. Agora, vai falar isso pro pneu de Fórmula 1, tá? Eu quero ver você em novembro falar isso pro pneu de Fórmula 1. Adalto, Singapura no ano passado foi, na minha opinião, talvez a maior vitória do Pérez, a mais bonita no sentido de técnica, de ficar segurando, de ter o Leclerc embutido. Você acha que isso faz alguma diferença? Dá para esperar um Pérez melhorzinho ou esquece tudo isso por causa da fase atual? O que você acha? Começando a falar das equipes, começando pelo Pérez. Não, eu acho que, olha, a última tudo isso que eu falei não vale nada, né? É a última chance do ano do Pérez mostrar alguma coisa. A última chance dele, eu acho, né? Por causa do circuito de rua? Por causa do circuito de rua, porque ele foi muito bem, ele teve uma vitória muito, muito, muito boa no ano passado. Você tem razão, o Leclerc chegou a tipo 2 segundos dele. Sim. E a corrida inteira ali, né? A corrida inteira, entendeu? Então ele não errou nenhuma vez, podia errar. Né? O Leclerc tentou induzi-lo ao erro o tempo todo, né? Como todo piloto que está atrás faz. E pista de molhada para seca, quase que a corrida inteira. Isso, E ele não errou e conseguiu ganhar a corrida. E foi muito bem, até porque o Vespa chegou bem atrás, chegou em 7º lugar. Teve aquele problema no Qualify, né? De que ficaram dando volta por causa do molhado, se não me engano. Entraram para o Q3 para dar todas as voltas possíveis e carregaram mal o combustível dele. Ele não teria volta, teve que entrar no box no timing errado. Então, antes que os malucos comecem a gritar, porque o Verstappen, você se esquece. Não, teve esse problema. Mas o Pérez cumpriu a parte dele muito bem, né, Adalto? Cumpriu. Não, cumpriu muito bem. Largou na frente, ficou na frente, aguentou o tranco. E o Verstappen chegou 1 minuto atrás do Pérez. Né? O Verstappen chegou em 7º, 1 minuto atrás do Pérez. Né? 58, 59 segundos, pode arredondando 1 minuto. Dá para transferir isso um pouquinho para esse ano? Ou a fase do Pérez, a relação com esse carro que não é boa, esquece isso? Ou não, o Pérez é um dos candidatos a brigar por pódio, vamos falar assim. Eu acho que o Pérez é um dos candidatos, assim, a brigar. O meu favorito é o Vespa. Tanto para pole quanto para vitória. Só o seu que eu vejo. É o Vespa. Agora, ele é um dos candidatos a brigar. Eu acho que ele pode brigar. Talvez na classificação uma Ferrari possa brigar. Não acredito na corrida, mas na classificação. Numa pista com tanto downforce, será? Porque a minha próxima pergunta para você é quem sobe e quem desce. Tá anotado aqui no meu roteiro. Eu acho que Mercedes, eu acho que uma pista melhor para Mercedes, para Aston Martin e para McLaren, né? Então acho que ali se pode. Não sei a ordem dessas três. O que vai acontecer com essas três? Eu também não, mas que eu acho que a McLaren vem muito forte pelo que mostrou nas pistas de downforce e vem, hein? Então, eu tô vendo o pessoal esquecer um pouquinho da McLaren. Eu acho que vão voar nessa pista, hein? Vão andar bem nessa pista. Então eu não sei a ordem, acho que vai estar bem bolado esses caras, essas 3 equipes. Vou colocar a Ferrari, 4. Acho que 4 equipes bem boladas, Ferrari, McLaren, Aston Martin e Mercedes, acho que vão estar bem boladas. Eu acho que a Ferrari cai, Adalto, porque é circuito de downforce. É circuito de cuidar de pneu. Sim. Eu acho que Ferrari e Williams descem
de Monza para cá. Principalmente na corrida. Na classificação, ainda acho que a Ferrari pode fazer uma graça. Pode ser. Mas na corrida, por isso que eu falei no começo, na corrida eu não acredito muito na Ferrari, não. Eu acho que ela não briga nem pelo pódio, né? Mas na classificação eu acho que pode fazer uma graça, sim. Qualquer um dos dois pode fazer uma graça. Fazer um P2 ou um P3, pelo menos, entendeu? Quer dizer, ser o melhor do resto, pode ser, na classificação, mas na corrida fica. Na corrida eu sou mais a McLaren, talvez, e a Aston Martin, porque a Aston Martin também vai bem em pista de downforce, né? E a Mercedes? A Mercedes também deve subir muito, hein? Eu fico na dúvida. Também deve subir. E a Mercedes não vai ter a reta que a prejuízo. Embora essa mudança atrapalhe um pouco esse pessoal, né, Adalto? Atrapalha. Esse pessoal da asinha, vamos carregar de asa, a mudança atrapalha um pouco, atrapalha. Né? Porque a pista ficou mais rápida. Por isso que eu falei, como a pista ficou mais rápida, ajudou um pouco mais a Red Bull. Por isso que a Red Bull vai ganhar, mas ajudou mais ainda a Red Bull. Então, piorou para os outros. Piorou um pouco para os outros. Que tem mais arrasto, tudo, né? Blá, blá, blá. Então piorou um pouquinho para os outros, mas para os outros piorou igual. Acho que não piorou mais por exemplo, não piorou mais para a McLaren do que para a Aston Martin ou do que para a Mercedes, piorou igual. Então eu prevejo uma briga muito boa entre essas equipes aí, e talvez até com a Ferrari, se a Ferrari conseguir largar na frente delas, porque vai ter que passar a Ferrari na pista, ou esperar a troca, é uma corrida de uma troca só, né? Esperar a troca, fazer um undercut, alguma coisa assim, ou deixar para passar a Ferrari mais para o final dos stints, quando já estiver com o pneu em frangalhos, né? Então, eu acho que pode ser interessante a corrida, sim, Fabio. Deixa eu ver quantas paradas teve o ano passado, Adalto, porque eu tô achando que é demais de uma parada, hein? Vamos ver aqui. Mas o ano passado já tô vendo aqui, teve de intermediário para sair para seco e aquela história. Então isso aí influencia muito, né? Não sei, é uma corrida longa, não sei se será que fazem uma só? O ano passado mas foram de intermediário até a 35, 36, então é porque choveu, então esquece o ano passado. Mas hoje a gente pôs a notícia aí da Pirelli, e eles falam, a Pirelli acha que é uma corrida de parada única. Não. Agora, pode ser que a Pirelli se engane. Muitas vezes mas tem sentido, porque é o que eu falei no começo, esse trecho que sai, ele era dilacerante para os pneus. Muito. Porque era no final da volta. Isso. Né? Várias curvas. Aquilo vai facilitar muito para os pneus. Né? Entendeu? Pode ser que induza-se mais para uma parada só mesmo. Mas tem que cuidar, né, do pneu. Uma parada só, mas tem que cuidar do pneu. Principalmente numa pista dessa cheia de esquina, pneu traseiro, né? Tem que cuidar desse pneu. Né? É aí que está talvez a vantagem do Pérez, como o carro dele, como ele guia mais redondo, não usa tanto a traseira, nada, né? Como o Verstappen. Talvez isso faça com que o Pérez ande melhor nessa pista do que vem andando nas últimas e do que vai. Se bem que na última ele foi bem também em Monza, mas assim, talvez seja. Eu acho que se o Pérez pensa. Ele vai ganhar, ele tá quase falando, ele vai ganhar, quer ver? Não, se o Pérez pensa em ganhar alguma corrida ainda esse ano, eu acho que essa é a última oportunidade. Não que ele vá ganhar, mas a última oportunidade que ele tem de tentar isso. Seria legal, né? Ele ganhar do Verstappen, a verdade é essa, né? Seria legal para a Fórmula 1. Se a Red Bull tem tudo para completar o ano ganhando, mas eu perderia uma aposta enorme, né? Deixaria de ganhar uma grana preta, mas... Agora que eu torço mais ainda para o Pérez ganhar, o Adalto vai tomar um prejuízo. Ele só tem lucro. O cara vive nos lucros. Mas já que você está falando de briga boa, Adalto, você está falando das equipes, a gente tem no campeonato de construtores uma indefinição também entre Mercedes, embora está um pouquinho à frente, tem 45 pontos, se não me engano. Mercedes 273, está aqui, ó. Ferrari 228, Aston Martin 217, 11 pontos. A Ferrari passou a Aston Martin em Monza. É uma briga interessante nesse campeonato de construtores ali, claro que atrás atrás do Verstappen, que o Verstappen vai sozinho ser campeão de construtores. Mas tá interessante essa briga, né, Adalto? O que você acha? Quem você acha que pode dar bem nessa briga agora, falando de resto de campeonato? Então, teoricamente, eu acho que essa pista aí, assim, o melhor do resto é uma pista boa para o Alonso. Perguntei da pista, eu falei do resto do ano.
Não, mas dessa data, o resto do ano, aí já complica mais, aí já complica um pouco. Quem você acha você acha que a Aston Martin pode? Você acha que a Ferrari pode se consolidar crescendo? A Ferrari vai sofrer nas pistas no resto do ano? A Mercedes se garante na segunda colocação? Pode ter trabalho? Esse daí eu não vou pôr a McLaren, porque a McLaren, embora esteja lá junto com elas, a pontuação já está mais para trás. Mas enfim, dessas três. Eu gosto muito da Ferrari, gosto muito dos dois pilotos da Ferrari. Estou passando a gostar também um cara que eu não gostava, que é o chefe de equipe da Ferrari, né? Chefe da equipe Ferrari, Fred Vasseur. Depois de Monza, depois do que ele. Depois ele fez o trabalho dele, vamos falar a verdade. Fez o trabalho dele. Mas se aplauda em contraste com o André Stella, por exemplo, né? Se aplauda. Isso, exatamente. Então, assim, passei a gostar mais dele. Eu adoraria que a Ferrari fosse a segunda equipe, mas eu acho que está difícil para eles, né? Porque você vê que até os próprios pilotos, e aí o Vasseur não os desmente, eles falam que esse carro aí não dá para evoluir para o ano que vem, tem que fazer um carro novo, porque esse carro não tem jeito, né, de melhorar, porque é um carro muito imprevisível, porque ele sai de frente numa volta e na volta seguinte, na mesma curva, ele sai de traseira e depois ele não sai de nada, depois ele sai de frente de novo e assim vai. Então, os dois pilotos falam isso, né, Adalto? Os dois. Aliás, eu diria que os três, porque o Robert Schwartzman saiu do carro na Holanda dizendo que traseira é essa? Então, aí complica a situação, porque aí você tem o que acontece? Por isso que eu não aposto neles em Singapura, porque vão ter que segurar esse carro no downforce. Né? Então, por que isso atrasa o piloto? Porque quando o piloto tem que reagir, né? Só essa palavra já atrasa o piloto. Isso. Ele tem que reagir ao carro, entendeu? Porque ele espera que o carro, ele faz uma entrada de curva para o carro sair de frente um pouquinho e ele sai de traseira em vez de sair de frente. Aí o piloto tem que reagir, aí atrasa aí. E ao contrário, às vezes ele quer que a traseira vá para ajudar a rotacionar o carro e ela não vai à frente. É por isso que o Leclerc é mais pego do que o Sainz, é exatamente isso que você está dizendo. E tem uma frase que é assustadora. Eu acho que foi o Leclerc que ele falou, na mesma curva, tem volta que ele sai de traseira, tem volta... Adalto, isso deve ser um inferno pro inferno. Inferno. Não, isso é um inferno pro cara. Ele não sabe o que esperar. É a mesma coisa, é a mesma coisa que um piloto, quando vai andar pela primeira vez numa pista, e o cara fala, você só pode dar 3 voltas para marcar tempo. O piloto só tem 2 voltas para conhecer a pista e na terceira já tem que dar tudo. Ele vai ter um monte de surpresa. Entendeu? Isso acontece com ele nesses track days que ele frequenta em Las Vegas. Ele senta no carro doido para ficar horas, o cara fala, o senhor tem 3 voltas. E aí ele fica pé da vida. É isso que acontece com ele. Entendeu? Porque nas 2 primeiras voltas você não pode dar tudo, porque primeiro que você não conhece a pista, segundo você não sabe como o carro vai reagir, na terceira é muito pouco tempo que você teve para entender a pista, você vai dar tudo, você vai ter um monte de surpresa, entendeu? O carro vai te pegar em tudo quanto é lugar, e é mais ou menos o que está acontecendo com a Ferrari durante a corrida inteira, entendeu? Nas classificação menos, porque o pneu novo, principalmente o pneu macio, segura a porra. Ele amortece o defeito, né? É, isso. Ele amortiza, para falar uma expressão mais bonita. Ele amortiza o defeito, né? Amortiza. Com o tanque cheio, borracha desgastando, é outra história. É outra história. É outra história. Aliás, você tá falando isso, Adalto, eu tô pensando aqui. Os estreantes vão sofrer, porque não conhecem Singapura. Então, Lawson, Sargent, que já está sendo discutido o seu futuro. Você pode até falar sobre ele. Quero te ouvir sobre. E o Piastri, esses 3 vão sofrer, porque além da corrida física, ficou mais fácil para eles. É por isso que eu tô com o pé atrás com essa mudança. É verdade. Ficou mais fácil. Ficou um pouco menos difícil, vai. Mas vão sofrer, até porque não conhecem a pista, né, Sérgio? Exatamente. E a pista tem a diferença, as pessoas aqui, a maioria das pessoas, evidentemente, nunca correram nada, não sabe a diferença que é quando você conhece bem uma pista e quando você não conhece a pista ou conhece mal, já foi lá só uma vez, não sei. É uma diferença tremenda, é muita diferença, entendeu? Inclusive de confiança, de você, né? Sim. A confiança de rua é muito isso, né? Muito confiança. Exatamente, entendeu? Então é muita diferença. Eles vão, pode ver, esses 3 que você falou vão andar muito, acho que nos treinos livres, né? Quanto mais eles andarem, mesmo que seja com pneu bagaçado, não importa.
Eles têm que andar muito para eles entenderem a pista e mentalizarem ela. Não, lógico que eles estão no simulador, tudo, mas chega lá na hora H, os detalhes são outros. O simulador dá o bruto, dá a coisa bruta, mas não dá o detalhe, entendeu? O detalhe é na hora, naquele momento, como está o asfalto, como está. E o simulador não dá uma coisa que vai interferir em Singapura, que me deixa até com o pé atrás com a Mercedes. O kick. O kick. O corporal, ele pode simular o kick, mas o corporal ele não simula. Não simula. E Singapura é um circuito de bumps, né, Adalto? Exatamente, porque é pista de rua, né? Sim. Então tem, falou bem agora, né? Que eles chamam. Muito obrigado, me esforcei. Eles têm. E a Ferrari já estava dando umas quicadas na Monza, imagina lá em Singapura, né? Mas a Mercedes teve os kicks de Spa também, né? Também. Os pilotos falaram, meu Deus, de novo, até hoje. De novo, Então, vira e mexe, algum carro começa a quicar de novo, né? Você vê que tem alguma coisa com acerto também, né? Sempre lembrando, né? Os dois pilotos. Tem gente que não assiste o FP1, TL1, porque é muito cedo. Mas nós temos obrigação. Os dois pilotos da Alfa Romeo, já falei isso aqui no Auto Race. Os dois pilotos da Alfa Romeo, no TL1 de Monza, disseram: não tem como guiar com esse bouncing, né? Que é a batida no chão. Voltaram os dois para a pista, tem até um rádio do engenheiro pro Bottas, se não me engano. Melhorou? O Bottas, agora tá ok. Então. E aí o carro fica um pouco mais lento, tem essa também. Mas não adianta você ir cheio de kick, que daí o piloto não consegue guiar o carro, entendeu? Até na freada atrapalha, né? Se o carro batendo, como é que você freia o carro, né? Não tem, exatamente. Na teoria o carro até pode ser mais rápido, mais baixo, só que na prática ele não é, porque o piloto não tem confiança no carro, entendeu? E ele bate no chão, né? Como é que você vai frear, esterçar um carro que tá assim? Não dá, você fica, entendeu? Você vai, vou escapar, vou bater a 200 por hora na parede, entendeu? Então, realmente, isso acontece muito no TL1, tem acontecido direto no TL1, né? Aí eles arrumam pro TL2, né? Ou pro TL3, às vezes não conseguem arrumar nunca, e o carro vai para a corrida quicando um pouco ainda. Não, acho que essa questão de acerto, como aconteceu em Monza com a Alfa Romeo, acho que isso dá para arrumar, dá para arrumar dentro do próprio treino livre. Fica ali 10 minutos, sobe o carro naquele macaco, dá para fazer, né? Hoje em dia dá para fazer. O incômodo, hein, Fábio? Que deve ser, porque um carro de Fórmula 1 já é uma lata de sardinha para o piloto, né? Ele está numa posição, ele vai deitado no carro, com o joelho um pouquinho para cima. Assim. O Norris tem falado muito de dor nas costas, que já é um problema crônico da vida dele, né? Exatamente. E o carro ainda começa a quicar, quer dizer, o piloto deve se sentir muito mal lá dentro, né? Aí vai falar aquele cara assim, né? Ganham 46 milhões de dólares por ano. Quanto que? Mas é verdade. Deve se sentir mal lá dentro. Não, e a visão, né, Adalto? A visão. A visão, vai tudo assim. Fora que tem o negócio na frente. Tudo bem, já acostumamos com aquilo, eles também. Mas é um fator também que depois que você acostuma, se você começa a colocar outros fatores, aquilo começa também a atrapalhar, né? Uhum. Porque ele começa a fazer assim na sua frente também, né? Então é complicado. É difícil. Um Fórmula 1 eu nunca guiei, mas olha, deve ser uma coisa muito, muito, muito difícil de guiar rápido. Né? Achei que ele ia falar, deve ser um horror, uma coisa chatíssima de guiar. Imagina o Indy, que é mais difícil, tem direção hidráulica, imagina. O Rubinho, quando foi lá, falou, abrir a corrida sem braço. O Adalto, a gente estava falando dos estreantes, eu vou te colocar na seguinte situação agora. Eu quero que você preencha as vagas restantes no grid ao seu gosto. Não é ao que provável, contratos, ao seu gosto. Quem você colocaria como segundo piloto da Alfa Romeo? Quem você colocaria ao lado do Albon, na Williams? E quem seriam os dois pilotos da AlphaTauri na sua preferência? Se você pudesse escolher. Mas só vale piloto de outras categorias, tudo? Vale. Então, peraí. Você falou nas duas vagas da Alfa Romeo? As duas vagas da AlphaTauri estão em aberto. Da AlphaTauri. Uma da Williams e uma da Alfa Romeo. Bom, o Tsunoda é um que eu colocaria, é o que eu deixaria. Em qualquer uma dessas vagas, no melhor carro desses três aí. Eu tô começando a gostar dele. Eu quero ver essa corrida agora, porque na última eu ia ver e nem largou, né? Então, vamos ver agora. O Bottas, eu deixaria onde ele está.
Bottas tem contrato, mas o Zul não. Quem que você colocaria ao lado do Bottas? Então, quem eu colocaria ao lado do Bottas? Cara, não sei. Tem Drogovic, tem Theo Porcher, É. tem alguém da Indy, eventualmente. Você quer Então, pensar? Se eu você acho que quiser um tempo para pensar, eu te colocaria dou. o Drogovic, eu colocaria o campeão da Indy num carro desse para começar, né? Porque ele bicampeão da Indy agora, né? Sim, Bicampeão. sim, Então, falou. eu colocaria o Drogovic, eu já falei, também colocaria. O Theo Pochá Mas está indo aonde? bem. Eu quero que você coloque as peças nos assentos. Quem que você colocaria em qual assento? Tsunoda renova com a AlphaTauri. Vamos colocar assim. Falta um Tá. assento na AlphaTauri. Tem Ricardo, tem Lawson. Alfa O- Romeo e Williams. Vai. eu colocaria eu deixaria o Tsunoda e colocaria esse novo que O está Lawson. agora. Então, você diria pro Ricardo, obrigado, vai curar sua mão e tchau. Não volte mais. Isso. É. Tá bom. O Ricardo pode até ir, vai. Pode até ir para Williams, por Aí, exemplo. ó, pode ser. Pode ser um nome para Williams. Mandar ao lado do Até ir Albon. para Olha que legal, né? Williams. Uma dupla Ricardo e Albon, né? Isso, aí seria uma dupla legal. E E, falta Alfa Romeo, então, que você tem Drogovic, Mick Schumacher, e aí? então, talvez eu colocasse o Drogovic e o Theo Pocher. Ah, você tiraria o Bottas. Você tá indo além da brincadeira. Você Ah, rasgaria o contrato. esqueci do Bottas, eu deixo o Bottas. Não, Eu deixo o eu Bottas achei e que você falaria, colocaria eu o rasgaria o Drogovic. contrato. Já que eu sou chefe da brincadeira, eu rasgaria o contrato do Bottas. Não, eu deixo o Bottas. Eu deixo o Bottas e colocaria o Drogovic lá, porque Pronto. acho que o Bottas, apesar do pessoal aí falar que ele é fraco, o Bottas é muito bom piloto. E eu acho que o Drogovic, sentado ao lado dele, ia aprender bastante, inclusive. Né? Então, eu acho que eu deixaria o Bottas e o Drogovic lá. Então, ficaria o Bottas e o Drogovic, né, lá na Alfa Romeo, na Alfa Tauri, como está agora, exatamente, o Tsunoda E o Lawson? e o Lawson, e na Williams o Ricardo, vai. Gostei da dupla da Williams. A dupla da Williams seria legal. A dupla da Williams. Seria uma Ou dupla seja, o Sargent para você não vai. Eu tiraria o Sargent. Tá certo. Tiraria o Sargent. Mas, assim, se fosse para colocar um cara de nome, se for para colocar qualquer um, deixa o Sargent, que é o primeiro ano, né, tem que dar um desconto pro cara no primeiro ano, eu acho. Mas, assim... Fala isso pro De Vries. Uma coisa que não fizeram com o De Vries, por exemplo, Sim, né? sim. Não deixaram ele nem metade, menos da metade do campeonato. 9 corridas ele fez, né? Sim. Então, isso aí não faria, entendeu? Porque, a não ser que o cara fosse um tosco, totalmente tosco, o que não é o caso do De Vries, né? É engraçado, Adalto, porque o De Vries, nas 10 corridas que ele fez na AlphaTauri, ele conseguiu um 12º lugar em Mônaco, ele conseguiu classificar, ir para o Q2, eu acho que 2 vezes, ou uma, se não me engano, mas conseguiu. Ele conseguiu 2 vezes largar na frente do Tsunoda. O Sargent não fez nada disso, ele está tomando o pneu. Já que tivemos um US Open maravilhoso de tênis que acabou, ele tomou o pneu do Albon e não é. Olha a diferença de tratamento, né? Eu não estou dizendo que o De Vries andou mais do que o Sargent, não estou dizendo isso. Mas no número, e o número engana, eu falo isso para muita gente que não gosta, o número engana, né? Mas o Sargent está tomando todos do Qualify e não tem nenhum ponto de todos da Williams, né? Isso, exatamente. Mesmo assim, se não tiver alguém que eu tenha certeza que é melhor, entendeu? Eu daria mais um ano, porque eu acho que ele tem potencial, ele não é tosco. Assim como o De Vries não é tosco, ele também não é tosco. Entendeu? Ele não é como era aquele russo, como era o Latifi. Cuidado com a memória de Jacques Lafitte, é o Latifi. Latifi. Não é um cara assim. Ele é um cara melhor, mais rápido, tudo. Tem tido azar, o carro é difícil de guiar, entendeu? O Albon tem muita experiência já na Fórmula 1, veio de um carro difícil, na época que ele estava na Red Bull também era um carro difícil de guiar, era rápido, mas era difícil de guiar, ele rápido, como guiava o Vespa. Porque o Vespa é outra categoria de piloto, entendeu? Então o Vespa conseguia guiar o carro rápido, o Albon não conseguia, entendeu? Então ele foi para um carro que continua sendo difícil de guiar, só que ele não tem do lado um Vespa, né, como referência. Então, essa é uma das razões também que o Albon está parecendo muito bom, porque a referência que ele tem é fraca. Ele tinha uma referência muito fraca, que era o Latifi, e agora ele tem um novato, que ainda está aprendendo num carro difícil de guiar, entendeu?
Então, por isso que eu falo, eu acho que o Albon está indo muito bem, mas a referência dele é baixa, entendeu? Então, quando o cara tem uma referência baixa, é mais fácil para o cara parecer melhor do que ele é. Então, né? Se colocar por exemplo, por isso que eu coloquei o Ricardo lá. Colocar um Ricardo lá, que não é nenhum avião, mas é um cara experiente, também guiou carros difíceis, tudo. Eu acho que o Albon talvez não desse essa surra que ele deu no Latifi e está dando hoje no Sargent. Adalto, um assunto que vira e mexe e volta, né? Parece filmes de certas, digamos, como é que se fala? Certas séries de filmes aí, que volta e meia tem a edição 4, 5, 18, 33. Continuação. Continuações, enfim, sequências. Se existe um filme que tem sequência na Fórmula 1, o filme se chama Asas Flexíveis, que agora estão de volta à pauta, estão de volta ao escrutínio. Eu adorei essa palavra, falei essa palavra ontem, adorei. Estão de volta ao escrutínio da FIA. Então eu queria que você falasse um pouquinho, explicasse para as pessoas o que está acontecendo e que vem medida em Singapura, porque parece que está de volta, digamos assim, estão de volta, nunca deixaram de existir, mas está de volta a perseguição assídua às soluções nas asas que os engenheiros adoram fazer. Né? Isso. E não é só nas asas, qualquer parte móvel da carroceria. Qualquer parte que se mover da carroceria. Incluindo as asas. Carroceria, ele foi lá pro Carlos Reutemann. Carroceria, eu queria que o editor piscasse colocasse em preto e branco esse trecho do programa, de tão longe que foi. Carroceria. Vai, continua. Estão falando até da assoalho, estão falando daquela asinha inferior traseira. Aquela asinha inferior traseira, aquilo lá me leva... wing, né? Hã? A beam wing, né, em inglês, isso, né? Aquilo me leva a desconfiar que talvez a Red Bull seja prejudicada um pouco. Porque, teoricamente, atenção, confrade, o que eu estou falando, teoricamente, essa asinha inferior, essa beam wing, ela estola na reta, a partir de uma certa velocidade. Se ela estola, é porque, teoricamente, ela mexe um pouco. Tem que ver se o que ela mexe está dentro, porque pode mexer. Tem um teste que eles fazem, que eles colocam um peso em cima das coisas, né? E até esse peso, o negócio pode mexer 1 milímetro, uma coisa assim, eu não sei exatamente quanto, porque não é a mesma medida para todos os lugares onde eles testam. Então, de cabeça, eu não sei de todos os lugares. Mas todas essas partes, elas podem mexer um pouco, porque o carro parado, né, é uma coisa. O carro a 300 por hora está sofrendo um impacto do ar gigantesco, né? Então, as partes do carro, elas movem um pouco. Então, tem uma tolerância que é bem baixa, mas tem. E eu não sei se essa asinha da Red Bull atrás está dentro da tolerância. Nós vamos saber agora, né, daqui para frente, se a Red Bull vai continuar com toda essa vantagem em reta ou se vai diminuir um pouco essa vantagem. Se diminuir um pouco essa vantagem em reta eu estou falando, aí talvez a Red Bull tenha. Tem uma desconfiança da Mercedes também, da asa dianteira da Mercedes, né? O que também é muito ruim, porque a asa dianteira determina 80% do que vai acontecer para trás dela, né, com a aerodinâmica. Então, vamos ver, né? Tudo isso é suposição, ninguém sabe nada, mas eu estou aqui, né? A gente está fazendo um podcast, estou supondo que são duas equipes que estão aí no radar do pessoal que pode ter algum probleminha com isso. Isso é importante, porque, vamos lá, o que eu sei sobre o assunto? Existem duas coisas que são as soluções novas que os caras estão fazendo. Primeiro, é desenvolver mecanismos que passam no teste da FIA, mas que flexionam na pista. Isso. Essa é a grande sacada atual. Isso. Então, você tem um mecanismo que, por exemplo, segura a pressão mais vertical e menos horizontal.
o dispositivo que eles colocam nos separadores de asa dianteira, esse é um dos focos, aquele separa, porque a asa dianteira ela tem lâminas. Entre essas lâminas, há separadores. Então, segundo a própria FIA, que está agora pedindo os desenhos das asas, não vai só olhar a asa lá no box, ela está pedindo o desenho da asa, para comparar. Porque a questão não é mais, ela vai além do simplesmente passou no teste, ok, não. É a solução que os caras conseguem desenvolver de peça que passa no teste, mas que na hora da força do ar, a engenhosidade chegou nesse ponto. Ela segura um peso físico, mas o empurrão do ar, que é um peso físico, claro, nas leis da física, mas é um peso diferente. Diferente, porque vem de frente. Se ataca de maneira diferente, a força total na asa é diferente. E os caras fizeram isso. E existe uma questão que seria uma mobilidade de peças. Tem peças se movendo, então ela passa no teste da FIA, na hora que o carro vai na pista, ela se move e aí ela fica flexível. Esse é o ponto que está acontecendo. Essa é a complexidade do que a FIA vai correr atrás a partir de agora. Então, a partir de agora, ela pede o desenho e faz tudo isso. E uma solução que a FIA já criou em 2021, que é vital nesse momento, porque sem ela não dá nem para imaginar hoje, que são os pontinhos nas asas, principalmente na traseira, em que ela, pela câmera, ela vê. Ela coloca no visor dela um pontinho colorido numa asa que as equipes são obrigadas a ter. Ela marca esse ponto na tela e aí ela vê, com o carro andando, se esses pontinhos vão se desincronizar, se é que existe essa palavra. E aí ela pega, e aí ela vê o que está acontecendo. E aí ela começa a correr atrás de novo, vem a TD 018, não é isso, Adalto? Isso, exatamente. Diretiva Técnica 018. Então, só para vocês entenderem a complexidade do negócio. Não é simplesmente estar flexionando, não. É o ponto de encaixe, é o separador, estão atacando o encaixe da asa com o bico, porque ali pode ter uma coisa. É o correr atrás de sempre. Enfim. Você caiu e voltou. Eu acho que eu também caí e voltei. Okay. Deu uma piscada, mas tá tudo ok aqui. Tá tudo ok, pelo jeito. Tá gravando. Deixa eu ver se no MP3 também tá gravando. Tá. se não tiver, já era. Coloca lá um episódio antigo com o Bruno Aleixo, porque eu não vou gravar de novo. Mas tá tudo bem, estamos gravando. Pode concluir, Adalto, se quiser falar mais alguma coisa. Isso que o Fábio falou é importante, porque é o ar que ataca o carro de maneira diferente. Sim. Então, as equipes vendo como que a FIA, como ela testa, como ela aplica a força. Ela testa, isso, exatamente. Eles bolaram um jeito de resistir à aplicação da FIA, mas não à força total do ar. E isso não é trapaça, isso é brecha, né? Vamos deixar claro, não é trapaça isso. Isso é brecha que eles ficam buscando para ter alguma vantagem. A Diretiva Técnica 039 do ano passado também era uma brecha, não era uma trapaça. A FIA testava o assoalho de uma maneira, aquela prancha embaixo, passou a testar de outra, entendeu? Porque aquela maneira que ela estava testando não era eficiente, porque na pista o carro descia e batia, tirava mais do que podia do assoalho. Então, vamos ver agora, né? Como as equipes já sabem, né? Dizem até que a Aston Martin tinha esse problema, já resolveu para não ser pega agora em Singapura. Eu acho que todas vão tentar resolver para não ser pegas em Singapura, né? Porque senão provavelmente elas vão ser pegas e aí eu não sei o que pode acontecer, entendeu? Houve uma informação, Adalto, isso é informação confiabilíssima, de que ali por volta do Azerbaijão, um pouco depois, a FIA recomendou a algumas equipes, e muito se fala que uma delas é a Aston Martin, olha, muda essa asa, porque não vai ficar. Nós vamos atrás. E já houve uma recomendação. E a Aston Martin é citada por vários veículos confiáveis, de que ela estaria nessa questão. Exatamente. Adalto, assim, o que vai mudar, eu não vou nem te perguntar, porque primeiro que a gente não vai ver isso em Singapura, a gente não vai concluir em Singapura. A gente vai ter que ver um conjunto de provas. Talvez em Suzuka seja uma prova mais adequada para a gente ver isso. Mas eu não acredito que vai mudar muita coisa. Você acredita que vai mudar muita coisa? Muita coisa, acho que não. Não acho que, por exemplo, a Red Bull vai perder. Não, a Red Bull não pega de nada. Mas se a gente está num momento em que Ferrari, Mercedes, McLaren e Aston Martin brigam por centésimos
Não sei, né? É verdade, eles brigam por centésimo. O problema é que é o seguinte, como você não tem uma definição, porque se eu te perguntar agora, qual é a melhor segunda equipe? Não dá, eu não tenho essa resposta. Porque cada corrida é uma. Cada corrida é uma. Né? Então, é difícil hoje a gente dar uma resposta, cravar. Não, a segunda melhor equipe é essa. Essa em Monza foi a Ferrari. Antes tinha sido a Aston Martin. Antes tinha sido a McLaren. Antes tinha sido a Mercedes. Então, quer dizer, é difícil. É difícil. Então, por exemplo, agora pode ser que seja a Aston Martin de novo. Ou a McLaren. E aí você vai falar, então pegaram a Mercedes e a Ferrari, então não dá para falar isso. Não dá para concluir num ano tão imprevisível. Entendeu? Fica difícil. Então talvez a gente não saiba nunca, a não ser que seja uma coisa muito, muito grande que leve a equipe muito para trás. Aí sim, né? Essas 4 aí que estão disputando, de repente uma delas, numa corrida normal, chega em 12º, você fala, opa, o carro piorou demais, não é para chegar aí, entendeu? Mas se chegar ali no bolo da frente, vai ser muito difícil falar, não, pegaram eles. Vai ser difícil, eu acho. É isso aí. O detalhe é sempre importante, porque na Fórmula 1 o detalhe é o que manda, né? O diabo, como é que é aquela frase? O diabo está nos detalhes. O diabo está nos detalhes. Os clichês. É isso mesmo, né? Porque, Fábio, você põe os carros um do lado do outro, né? Você fala assim, meu, é muito igual, né? É só detalhes que são diferentes, né? E faz uma diferença isso na pista, andando a 300, que é impressionante, né? Aí, boa, boa reflexão. Né? Esbarrando no clichê do diabo dos detalhes, que é um clichê horroroso. Mas, enfim, Adalto, você já falou sobre o contrato do Hamilton, Adalto, sobre a renovação? Se você falou na única quinta-feira que eu não ouvi. Mas, se você quiser falar alguma coisa sobre esse tema para a gente fechar, antes de você falar todos os detalhes do país, Singapura, renovação do Hamilton. Que vocês falaram, você e Bruno Aleixo, lembra disso? Falaram, não vai renovar, acabou. Renovou, mais 2 anos, Adalto, e aí? Então, ali eu acho ali o que meu feeling e alguma confirmação que eu tive também me diz o seguinte: o Hamilton está convencido, né? Ou tá muito otimista de que o carro novo é um carro totalmente novo para o ano que vem, né? Tudo novo no carro. Não tem nada desse, não vão aproveitar quase nada desse carro. É um carro que vai ser muito mais rápido e vai dar a ele a chance de disputar com a Red Bull, né? Inclusive no contrato dele, isso não foi falado, mas eu sei e pode acontecer. E se o carro for mal, vai acontecer. Se o carro no ano que vem for mal, o mal para a Mercedes é não conseguir disputar vitória, isso é mal. O carro não ter chance de disputar a vitória quase nunca. Ele encerra o ano que vem mesmo, não corre nem em 2025. Não corre nem em 2025. Encerra o ano que vem. Adiós, muchachos, companheiro de minha vida, terra querida, tchau. Porque ele não está mais lá para disputar 5º lugar, 3º lugar, 4º lugar. Ele não está mais para isso, entendeu? Ele está lá ou para ganhar, ou para, numa situação que não dá para ganhar, chegar em segundo, entendeu? Mas para disputar a vitória. Se ele não tiver carro para disputar a vitória, né? Ganhar pelo menos 5, 6 corridas no ano, não fica mais. Vamos apostar conflituosamente de novo, porque eu vou dizer exatamente o contrário do Adalto. O meu feeling é de que mesmo se o carro se arrastar, ele fica 2024, fica 2025 e vai jogar tudo em 2026. Podem me cobrar. Acho que ele fez o contrato sabendo do enorme chance de não pegar a Red Bull. Enorme. Se vai melhorar ou não, isso aí está em aberto. Quem sou eu para dizer que vai, que não vai. Mas acho que há uma enorme chance de ele cumprir esse contrato, apostar em 2026. A entrevista dele que ele deu coletiva, o feeling, vou repetir a palavra do Adalto, o feeling que me passou da entrevista
vocês vão me aguentar aqui mais um tempo, não vou sair, amo isso aqui. E para mim nem é o último contrato dele. Para mim, porque é só de 2 anos, e o Toto Wolff até disse, né? Não fizemos um contrato maior justamente para não ter que ficar esbarrando em cláusula de performance. Claro que a cláusula Rosberg, que eu apelidei assim, todo mundo tem, o Verstappen provavelmente tem, o cara quando é grande, ele tem a cláusula Rosberg, que é assim, ele pode sair, ele não pode guiar para time nenhum, mas ele pode aposentar. Ele pode aposentar. Fora mesmo. Ele pode aposentar. O Rosberg conta isso, que sempre teve essa cláusula no contrato dele. Então isso pode acontecer. Agora, eu não aposto em absolutamente nada disso. Acho que ele aguenta o sofrimento em 2024, aguenta o sofrimento e vai apostar tudo em 2026, onde a situação, para mim, da Red Bull é um grande ponto de interrogação. O motor volta a ter importância, tá na Mercedes. De novo, eu nem sabia que isso ia acontecer. De novo, vamos fazer apostas conflituosas. Acho que ele, mesmo se arrastar, fica. O Adalto acha que se ele se arrastar o ano que vem, ele sai. Enfim, no ano que vem voltamos a discutir. Mas a questão é que o contrato dele é 24 e 25, oficialmente. Porque é muito tempo, Fábio. Ele já está se arrastando desde o ano passado, está se arrastando esse ano. Mas eu ainda vejo nele, eu não vejo ele indo embora. Eu não vejo ele indo embora ainda. Mas enfim. Eu não vejo ele como o Alonso, por exemplo. O Alonso não tem problema em se arrastar, ele quer estar lá e andar. Né? Mas não sei, depois dessa melhora das tomates, eu não sei se o Alonso aceita voltar lá para trás. Né? Ele já tem perspectivas melhores, aumentando as expectativas dele. Sim. Mas ele passou 10 anos. A última vitória do Alonso faz 10 anos. 11, né? 10, 13. 10. Espanha. Não, foi 10 anos. Entendeu? Então ele tá lá se arrastando, né? Fora um ano ou 2 que ele ficou fora. Mas ele tá lá se arrastando. Mas 6 pódios nas primeiras 8 corridas, isso não é se arrastar, seu Adalto. Não, isso não. Não, agora não. Eu acho que o Alonso atualizou a expectativa e se voltar lá para trás, ele vai chiar. Eu acho que vai. Lógico que vai. Mas, por exemplo, eu não vejo o Hamilton assim, entendeu? Eu não vejo. Eu não acho que ele fica lá disputando que nem o Alonso. Não, eu também acho que não. Eu também acho que não. A perspectiva de 2026, para mim, vai segurá-lo. Porque a perspectiva de 2026 é de tudo mudar. Mas 2026 está muito longe, eu acho. Mas aí é que tá, eu não sinto nele, é feeling, de novo, gente, é feeling. Eu não sinto nele, eu não vejo o horizonte dele abandonar ainda. Eu não vejo. Se em 2026 não andar nada, aí, Adalto, se você falar que ele sai no meio do campeonato, eu sou capaz de concordar com você. Mas até lá ele fica. Pode. Ouvinte, grave isso, hein? Que no final do ano que vem voltaremos. Eles já perderam um feeling. Eu acertei no feeling passado, porque ele, Bruno Aleixo, não vai, é o último contrato, não renova, acabou. Vai renovar, renovou. Mas, enfim, brincadeiras à parte, é um grande ponto de interrogação que vai acontecer com o Hamilton. Sim, lógico. Mercedes, né? Só ele sabe disso e ele pode, inclusive, ter um pensamento hoje e mudar de ideia. Sim, ele deu uma entrevista pro Button uma vez, eu sempre conto essa entrevista, Adalto. Saindo de Silverstone, numa van, a entrevista era assim, a câmera era na van, e eles saíram batendo papo, olhando as barracas, olhando os acampamentos, eles armaram uma estratégia para ser uma conversa legal. E tem um momento dessa entrevista, eu não me esqueço nunca, que ele pergunta pro Hamilton, porque o Hamilton pergunta pro Button, você ficou quantos anos na Fórmula 1? O Button, 17. A reação do Hamilton, não fico isso nunca, já tá batendo 20. Então ele muda a cabeça. O meu feeling, de novo, é de que há ainda a veia competitiva nele, de que isso não tá morrendo. Você tem razão, há impaciência, ele não vai se arrastar. Se não tivesse a perspectiva de 2026, eu estaria com você e não abro, mas eu acho que, porque a questão, Adalto, para mim eles têm consciência de algo que para mim é vital. A chance do domínio da Red Bull se estender por muito mais. A dificuldade de pegar a Fórmula 1, de pegar a Red Bull no ano que vem. Não estou dizendo que isso é sacramentado, mas para mim isso tá... O próprio Leclerc falou na Holanda, né? Olha, o ano que vem acho difícil alguém pegar. Eu tô com essa galera, embora nada disso significa cravar, não é isso. Mas eu não espero. Eu também não cravo que alguém vai chegar. Eu tenho esperança, acho que eles têm capacidade de chegar, mas não quer dizer que vão. Sim. Mas enfim, então estamos chegando. Eu gostaria de encerrar esse programa dizendo para você o seguinte, cumprindo a promessa, como um âncora que promete e faz. Eu gostaria de terminar o programa dizendo para você o que o Adalto não quis falar por modéstia, que a forma de governo em Singapura é república parlamentarista, que a extensão territorial de Singapura é 719 quilômetros quadrados,
que tem 5.637.000 habitantes, que é a terceira do mundo em densidade populacional, com 7.800 habitantes por quilômetro. É uma cidade-estado. É uma cidade-estado, é o 9º IDH do mundo e, como eu brinquei de comparar com o dólar brasileiro, cada dólar de Singapura, que é o nome da moeda, dólar de Singapura, vale R$ 3,65. Então, loucos para automobilismo também é cultura. E é Mônaco da Ásia, né? Porque aí, também é meio que paraíso fiscal. E aí ele fechou com chave de ouro, ele deu a cereja do bolo, é a Mônaco da Ásia. Turismo é desenvolvidíssimo lá, é um país muito visitado, posso garantir isso para vocês. Super. Assim como o Mônaco, como lembrou. Assim como o Mônaco. Lá que tem aqueles 3 prédios que fizeram um clube em cima, né? Fizeram um barco em cima, né? Marina Bay Sands. Bay Sands. Essa minha amiga sócia desse clube, ela falou que é uma coisa de louco. Olha o círculo social que esse senhor frequenta. A minha amiga é dona do Marina Bay Sands. Com essa frase... Não, sócia. Mas sócia é dona. Que dona? É uma das donas, ora uma das sócias, ora boa. Olha o círculo social dessa galera. Um tá em Vancouver e região. O outro vai para Las Vegas e é amigo da dona do Marina Bay Sands. Queremos fotos na próxima terça, tá? Fale para sua amiga ir lá, tirar fotos, subir lá, tirar aquelas fotos da pista com aquela iluminação. Queremos informações disso aí, ora bolas. Voltamos na terça-feira então, né, seu Adalto? Para falar do GP de Singapura, para falar de... Quinta-feira estamos aí. É verdade, peraí. Quer dizer que eu vou ter que substituir de novo o âncora? Não, ele não volta na quinta, é isso? A semana inteira. O cara é Marajá. A sua pergunta para quinta, ouvinte, já está delineada. Pergunte sobre o contrato de Bruno Aleixo. Por que tanto benefício? O que faz Bruno Aleixo para merecer tudo isso? Se vai ter repercussão, se vai ter punição. Perguntas para quinta-feira vão ser abertas no post no autoracing.com.br. Você vai lá e faça a sua pergunta. Adalto, mais uma vez, muito legal a nossa análise aqui. Falamos de Singapura, falamos um pouquinho de Fórmula 1 além disso. Né, Adalto? Agora é esperar uma boa corrida e voltar eu ia falar voltar na terça, mas voltar antes na quinta para responder. Na quinta, é isso mesmo. Eu também adorei o programa, achei que... eu vou até dedar, gente. Antes, uma hora antes, 2 horas antes, eu falei, por que nós vamos falar? Ele falou, pode deixar. Ele se preocupa, ele fica preocupado, ele tem a paixão por isso que ele faz. Ele começa o programa doente e sai levantando peso. Ele se cura durante o programa. Ele estava preocupadíssimo. Eu falei, Adalto, automobilismo a gente vai arrumar um jeito de falar. A gente tem coisa para falar. Tive que correr atrás, fazer um roteiro, porque o âncora... Cadê o âncora? Essa é a pergunta de encerramento. Essa é a pergunta. Cadê Não quero falar. O âncora? Muito obrigado. Sumiu. Deixa o seu like. Não se esqueça de deixar o seu like, porque ele é importante. O like que você clica ajuda o programa a ficar mais visível no YouTube. Então, você ajuda. Você não está só dando a sua opinião. Você está ajudando o canal dando o like. Não é isso? E se inscreve no canal, evidentemente, para acompanhar os nossos vídeos aqui no Auto Race. Até quinta-feira, então, porque já acabei de saber que vou ter mais trabalho na quinta, hora bolas, e a gente volta para responder a sua pergunta, ligado lá no autoracing.com.br, quando sair o post, leia o enunciado, e aí você manda sua... Perguntas curtas, atenção! E aí você manda a sua pergunta e a gente responde aqui. Valeu, galera, um abraço e até a próxima edição.